Em dezembro de 1939, uma sala cheia de generais da Força Aérea do Exército olhava para mapas do Pacífico com pavor crescente. O problema não era apenas visível, era matemático. O melhor bombardeiro pesado deles, o B-17 Flying Fortress, podia carregar 4.800 libras de bombas, aproximadamente 2.000 quilogramas. Agora, trace o seu dedo de qualquer campo de aviação sob controle americano até Tóquio. A distância, mais de 3.000 milhas só de ida. Mesmo que capturassem ilhas mais próximas do Japão, os bombardeiros existentes não conseguiam entregar munições suficientes para terem importância estratégica. A dura realidade significava que a América não tinha como atacar o continente japonês se a guerra irrompesse. O general Henry Hap Arnold, chefe da Força Aérea do Exército, entendeu o que a maioria ainda não havia compreendido. Este não seria outro conflito no estilo europeu. O Pacífico exigia uma classe de arma inteiramente nova. Em 29 de janeiro de 1940, o escritório de Arnold emitiu o pedido de dados R-40B aos fabricantes de aeronaves. As especificações pareciam ficção científica. Um bombardeiro capaz de carregar 2.000 libras de bombas por 5.333 milhas, a velocidades superiores a 400 milhas por hora, operando em altitudes acima de 30.000 pés. Para contexto, isso significava voar mais alto que o Monte Everest, enquanto carregava o peso de um pequeno caminhão, mais rápido que a maioria dos aviões de caça, por distâncias equivalentes de Nova York a Berlim. A equipe de engenharia da Boeing, em Seattle, recebeu o pedido no início de fevereiro de 1940. O engenheiro de projeto Edward Wells reuniu a sua equipe e apresentou os números. Todos os cálculos apontavam para a mesma conclusão. Esta aeronave exigiria tecnologia que ainda não existia. Cabines pressurizadas para voo em alta altitude, não comprovadas em bombardeiros. Motores potentes o suficiente para levantar esta besta, ainda em fase de projeto. Armamento defensivo que pudesse proteger uma aeronave tão massiva. Nada disponível chegava perto. Sob os cronogramas normais de desenvolvimento, este projeto precisava de 5 anos no mínimo, possivelmente 7. Então, veio o telefonema que mudou tudo. Abril de 1940, o presidente da Boeing, Philip Johnson, recebeu uma ligação de Wright Field em Ohio. O exército não queria propostas. Eles queriam um protótipo em voo e o queriam em 18 meses. O silêncio de Johnson naquela chamada teria durado 10 segundos inteiros. O seu engenheiro-chefe, Wellwood Bill, mais tarde recordou o momento. Estavam-nos a pedir para inventar uma categoria de aeronave inteiramente nova, em menos tempo do que levávamos para refinar designs existentes. O conselho da Boeing convocou uma reunião de emergência. O risco financeiro era assombroso. Cerca de 15 milhões de dólares em dinheiro de 1940, o equivalente a cerca de 300 milhões hoje. O patrimônio líquido total da Boeing na época mal excedia esse valor. Um membro do conselho calculou que estavam a apostar a empresa inteira num projeto sem garantia de sucesso, ou mesmo pagamento parcial se falhassem na entrega. Mas eles também entenderam o cálculo geopolítico. A guerra na Europa estava a expandir-se. A agressão do Japão na China estava a escalar. A América precisaria deste bombardeiro. E em breve, em 15 de maio de 1940, a Boeing assinou o contrato, a designação da aeronave XB-29. O prazo, primeiro voo até setembro de 1941. Wells reuniu uma equipe de engenheiros e deu-lhes um mandato impossível, comprimir 5 anos de avanço da aviação em 18 meses. Eles não podiam construir sobre o conhecimento existente de forma incremental. Teriam que revolucionar 4 tecnologias de aviação separadas simultaneamente, enquanto de alguma forma as faziam funcionar juntas numa única fuselagem. O relógio começou a fazer tic-tac. O corpo humano não foi projetado para 30.000 pés. Nessa altitude, a pressão atmosférica cai para cerca de 4,3 libras por polegada quadrada, menos de 1/3 da pressão ao nível do mar. O seu sangue literalmente começa a ferver à temperatura corporal. A consciência desaparece em 15 segundos sem oxigênio suplementar. As temperaturas caem para 40 graus abaixo de zero.
A especificação do exército exigia que as tripulações operassem efetivamente nessas altitudes para missões com duração de 14 horas ou mais. Máscaras de oxigênio sozinhas não seriam suficientes. As tripulações precisavam de se mover livremente, comunicar claramente e operar equipamentos complexos, sem equipamentos volumosos de alta altitude. O engenheiro da Boeing, Nathan Price, chefiou a equipe de pressurização em junho de 1940. O seu desafio envolvia criar um vaso de pressão selado dentro de uma aeronave, que enfrentaria fogo inimigo, flutuações extremas de temperatura e tensões estruturais que poderiam rasgar fuselagens convencionais. O B-29 precisaria de manter uma pressão interna equivalente a 8.000 pés de altitude, enquanto voava a 30.000 pés, um diferencial de 7,5 libras por polegada quadrada em toda a pele da fuselagem. Para a perspectiva, isso é como ter uma força de 101,600 libras a empurrar para fora em cada pé quadrado da pele da aeronave. A equipe de Price começou com a seção transversal da fuselagem. Formas circulares tradicionais distribuem as cargas de pressão uniformemente, mas os bombardeiros precisavam de pisos planos para o movimento da tripulação e folgas do compartimento de bombas. A solução emergiu de princípios de engenharia de submarinos. Uma seção transversal em 8, com 2 vasos de pressão circulares intersetados. A seção dianteira alojaria pilotos, navegador, bombardeador e engenheiro de voo num compartimento selado. Uma segunda seção pressurizada atrás dos compartimentos de bombas conteria atiradores e operadores de rádio. Um túnel de rastejar de 35 pés, mal largo o suficiente para um homem se espremer, conectaria estas seções sobre os compartimentos de bombas. Em novembro de 1940, a equipe enfrentou um problema crítico de materiais. As ligas de alumínio padrão para aeronaves não conseguiam lidar com o ciclo de estresse, a expansão e contração repetidas à medida que a aeronave subia para a altitude e descia. As técnicas de rebitagem convencionais criavam pontos de estresse onde as rachaduras se propagariam. O departamento de metalurgia da Boeing testou 17 ligas de alumínio diferentes antes de se decidir por uma especificação 24 ST mais forte. Então, tiveram que redesenhar todas as juntas rebitadas. Em vez de rebites embutidos padrão, desenvolveram um padrão de sobreposição de fila dupla que distribuía o estresse por áreas mais amplas. Os selos das portas apresentaram outro pesadelo. Cada escotilha de acesso, porta de arma e janela tornou-se um ponto potencial de falha catastrófica. O engenheiro John Bassnett passou 3 meses a desenvolver um sistema de vedação de borracha que pudesse manter a integridade através de oscilações de temperatura de 60 graus enquanto se dobrava com o estresse da fuselagem. A sua inovação usou tubos ocos de borracha que inflavam com a pressão da cabine, criando selos mais apertados à medida que a altitude aumentava. Quanto mais alto se voava, melhor funcionavam. Os testes começaram em janeiro de 1941, usando uma seção de maquete de madeira. Os engenheiros bombearam-na para a pressão operacional e observaram as falhas. O primeiro teste durou 6 minutos antes de uma janela explodir com força explosiva, enviando cacos de vidro pelo hangar. A equipe redesenhou o sistema de montagem das janelas 8 vezes. Cada iteração exigiu novos protocolos de teste, nova análise de falhas, novas soluções. Estavam a inventar a engenharia de vasos de pressão para aeronaves em tempo real, sem livros didáticos para referenciar e sem designs anteriores para estudar. Em março de 1941, tinham um sistema de pressurização que funcionava no papel e sobreviveu a testes em solo. Mas ninguém sabia se funcionaria em condições reais de voo, com danos de batalha, temperaturas extremas e a vibração de 4 motores massivos a abanar a fuselagem. Estavam a 9 meses do primeiro voo prometido e tinham acabado de resolver o problema, um de aproximadamente 300. Defender um bombardeiro do tamanho de uma casa de 4 quartos apresentou problemas que fizeram a pressurização parecer simples. A defesa tradicional do bombardeiro dependia de posições de tiro manual. Um tripulante atrás de uma metralhadora, exposto ao fluxo de ar e ao fogo inimigo, a tentar seguir caças,
a moverem-se a velocidades de aproximação superiores a 600 milhas por hora. A fuselagem pressurizada do B-20 e 9 tornou as posições de tiro abertas impossíveis. Os artilheiros não podiam sentar-se em torres expostas a temperaturas de menos 40 graus e atmosfera rarefeita. A Boeing precisava de armas que disparassem sozinhas, enquanto os artilheiros se sentavam confortavelmente dentro da cabine pressurizada. Entra o sistema central de controlo de fogo e um engenheiro de 27 anos, chamado Howard Emmons, que nunca tinha projetado um sistema de armas na sua vida. A sua tarefa em julho de 1940, criar um computador que permitisse a um artilheiro controlar múltiplas torres simultaneamente, calcular a trajetória da bala, contabilizando a velocidade do ar e o movimento do alvo, e fazer tudo isto usando tecnologia analógica dos anos 40. Os caças modernos usam computadores digitais com milhões de cálculos por segundo para tarefas semelhantes. Emmons tinha engrenagens, cames e relés elétricos. O desafio principal era a computação balística em espaço tridimensional. Quando se dispara uma metralhadora de 50 calibres de uma aeronave a mover-se a 350 milhas por hora, num alvo a mover-se a 400 milhas por hora, numa direção diferente, a bala não vai para onde se aponta a arma. A resistência do vento, a queda da gravidade, o movimento da aeronave e o movimento do alvo criam um complexo problema vetorial. Os artilheiros nos bombardeiros existentes aprenderam a antecipar os alvos através da experiência, essencialmente palpites educados. Emmons precisava de um sistema mecânico que resolvesse estas equações continuamente, dezenas de vezes por segundo. A sua equipe projetou o sistema central de controlo de fogo da General Electric em torno de computadores analógicos que usavam eixos rotativos para representar valores matemáticos. A velocidade de rotação do eixo era igual à velocidade da aeronave. O ângulo do eixo representava o rumo do alvo. As engrenagens acoplavam-se em relações específicas para adicionar, subtrair e multiplicar estes valores mecanicamente. O resultado, um computador de 95 libras que calculava soluções de tiro mais rápido do que os artilheiros humanos, ao mesmo tempo que contabilizava variáveis que nenhum humano poderia processar conscientemente. Em outubro de 1940, tinham um protótipo que funcionava numa bancada de testes. Fazê-lo funcionar enquanto aparafusado a um bombardeiro a vibrar, a arfar, a rolar a 30 mil pés, era outra questão inteiramente. O sistema de mira exigiu igual inovação. Os artilheiros sentavam-se em estações com miras estilo periscópio, essencialmente telescópios sofisticados conectados ao computador. Mova a mira para seguir um alvo, e os sinais elétricos transmitiam a sua entrada para o computador. O computador calculava onde apontar, depois movia a torre automaticamente através de motores elétricos. 4 torres superiores e uma torre inferior podiam ser controladas por qualquer uma das 5 estações de artilharia. Se um artilheiro ficasse sobrecarregado, outro poderia assumir o controlo das suas torres instantaneamente. Os testes revelaram o caos. Janeiro de 1941, testes em solo no campo Boeing mostraram que o sistema funcionava individualmente, mas falhava espetacularmente quando múltiplos artilheiros tentavam controlar torres simultaneamente. Os relés de comutação elétricos não conseguiam lidar com transições rápidas. 2 artilheiros a lutar pela mesma torre faziam com que os motores queimassem. Os engenheiros adicionaram circuitos de prioridade. O artilheiro da frente tinha prioridade automática, mas qualquer artilheiro podia anular em emergências acionando um interruptor. Instalaram luzes indicadoras, mostrando qual artilheiro controlava qual torre a qualquer momento. A verdadeira inovação foi o sistema giroscópico de computação de avanço refinado, durante março e abril de 1941. Este dispositivo media a rapidez com que um artilheiro movia a sua mira enquanto seguia um alvo, calculava a velocidade angular do alvo e ajustava automaticamente o ponto de mira da torre à frente do alvo. Transformou artilheiros médios em atiradores especialistas ao automatizar o aspecto mais difícil da artilharia aérea. Durante o combate posterior, os artilheiros do B-20 e 9
alcançariam taxas de acerto 3 vezes mais altas do que os sistemas de mira manual em outros bombardeiros. Em maio de 1941, 4 meses antes do primeiro voo prometido, o Sistema Central de Controlo de Fogo existia como centenas de libras de equipamento experimental que nunca tinha sido testado em condições reais de voo. A Boeing estava a aparafusar tecnologia de computador não testada e não comprovada numa aeronave que ainda não existia, apostando que tudo de alguma forma funcionaria quando combinado. O motor Wright R3350, Duplex Cyclone, representava o motor de aviação mais potente alguma vez tentado em 1940. 18 cilindros dispostos em 2 filas, cada cilindro deslocando mais de 185 polegadas cúbicas e gerando 2.200 cavalos de potência no acelerador total. O B-29 precisava de 4 deles. O problema? Eles continuavam a pegar fogo e a destruir-se durante os testes. Não ocasionalmente, rotineiramente. A instalação de testes da Wright Aeronautical Corporation em Nova Jersey estava a passar por motores mais rápido do que conseguia construí-los. A questão fundamental era a gestão térmica. Empurre 2.200 cavalos de potência num pacote de motor e está a gerar aproximadamente 4.400 cavalos de potência de energia total. Metade torna-se trabalho útil, metade torna-se calor residual. Isso é o equivalente a operar 3.300 secadores de cabelo simultaneamente, dentro de um espaço do tamanho de um caixote de lixo de cozinha. Os cilindros traseiros, escondidos atrás da fila dianteira, não conseguiam obter fluxo de ar de arrefecimento adequado. As temperaturas nas cabeças dos cilindros traseiros excediam 550 graus Fahrenheit, quente o suficiente para pré-ignizar o combustível e causar detonação que estilhaçava pistões e rachava cabeças de cilindro. O engenheiro da Boeing, George Scherer, assumiu a crise de arrefecimento do motor em agosto de 1940. A sua investigação revelou que os engenheiros da Wright se tinham focado inteiramente no design do motor, enquanto ignoravam em grande parte como o motor interagia com a fuselagem. A nacela, a carcaça aerodinâmica em torno de cada motor, estava a sufocar o fluxo de ar. A Wright projetou o motor esperando certos volumes de ar de arrefecimento. A equipe de aerodinâmica da Boeing projetou as nacelas para arrasto mínimo. Nenhum dos grupos tinha coordenado adequadamente com o outro. A equipe de Scherer começou com a termodinâmica básica. Cada motor precisava de aproximadamente 15.000 pés cúbicos de ar de arrefecimento por minuto a fluir pelos cilindros. A entrada da nacela existente fornecia talvez 9.000 pés cúbicos. Ampliar a entrada significava mais arrasto, o que reduzia a velocidade da aeronave, o que derrotava todo o propósito do design. A solução exigia aumentar o fluxo de ar sem aumentar o arrasto. Um problema que parecia matematicamente impossível. A descoberta veio do estudo dos dados do túnel de vento da Curtiss-Wright em novembro de 1940. O ar não flui apenas em linhas retas. Condutas com o formato adequado podem acelerar o fluxo de ar através de efeitos Venturi, estreitar a passagem, e a velocidade do ar aumenta, criando mais arrefecimento com o mesmo tamanho de entrada. Scherer redesenhou a carenagem com defletores internos que direcionavam o ar especificamente para os cilindros traseiros. Adicionou flaps de saída na parte traseira de cada nacela, que podiam ser ajustados em voo para controlar a contrapressão e otimizar o fluxo de ar em diferentes configurações de potência e altitudes. Depois, veio o redesenho do sistema de escape em janeiro de 1941. Os motores radiais padrão despejavam o escape diretamente para fora, desperdiçando energia. A equipe de Scherer projetou um sistema coletor que reunia o escape de todos os 18 cilindros, encaminhava-o através de um turbocompressor para aumentar a pressão de admissão para desempenho em alta altitude e depois o ejetava para a retaguarda para fornecer uma pequena quantidade de impulso. Este sistema extraiu trabalho útil dos gases de escape que, de outra forma, apenas aqueceriam a nacela, mas exigiu um sistema de tubagens de escape
que pudesse lidar com gases a 1.600 graus sem rachar ou empenar. O teste do novo design da carenagem aconteceu num banco de testes estático no campo Boeing, em março de 1941. Os engenheiros montaram um R3350 com a nacela redesenhada e operaram-no a potência total por longos períodos. O primeiro teste durou 45 minutos, antes de um defletor se soltar e encravar na ventoinha de arrefecimento. Segundo teste, 2 horas antes de um coletor de escape rachar devido a estresse térmico. Terceiro teste, 5 horas de operação bem-sucedida. Os cilindros traseiros funcionaram 80 graus mais frios do que antes. Funcionou. Mas os problemas de fiabilidade do motor da Wright continuaram independentemente das soluções de arrefecimento da Boeing. O motor em si ainda tinha problemas internos, falhas de rolamentos, fraturas de bielas, problemas de válvulas. Em junho de 1941, a Wright tinha entregue exatamente 0 motores prontos para a produção. A Boeing estava a construir uma fuselagem em torno de centrais elétricas que não funcionavam de forma fiável. O prazo do primeiro voo estava a 3 meses de distância e não tinham nenhum motor para pendurar nas asas. O desenvolvimento normal de aeronaves segue uma sequência lógica: design, construção, protótipo, testes extensivos, identificação de problemas, correção, novos testes e, finalmente, início da produção de ferramentas. A Boeing descartou esse processo em maio de 1941. A empresa começou a construir instalações de produção massivas e a encomendar materiais para centenas de aeronaves, enquanto o primeiro protótipo ainda estava incompleto e não testado. Estavam a fabricar peças para aeronaves de produção que incorporariam mudanças de design de um programa de testes que ainda não tinha começado. A decisão veio da matemática fria e da geopolítica mais fria. A Alemanha tinha invadido a União Soviética em junho de 1941. O Japão estava a apertar o seu domínio sobre o Sudeste Asiático. A Força Aérea do Exército, recentemente renomeada de Força Aérea, projetava que precisaria de 1.600 B-29 operacionais até o final de 1943 para executar a sua doutrina de bombardeamento estratégico. Trabalhando para trás a partir dessa data, a produção tinha que começar imediatamente. Esperar pelos ciclos de testes convencionais atrasaria a implantação operacional até 1945 ou mais tarde. Nessa altura, a guerra poderia ser decidida sem que o poder aéreo estratégico americano desempenhasse um papel. A liderança da Boeing assumiu o compromisso assombroso de investir fundos da empresa em instalações de produção antes de receber contratos de produção. Em julho de 1941, a construção começou numa nova e massiva fábrica em Wichita, Kansas. Deliberadamente localizada no coração da América, longe de potenciais ataques inimigos em cidades costeiras, a instalação acabaria por se espalhar por 4,2 milhões de pés quadrados de espaço de fábrica, empregar mais de 30.000 trabalhadores e representar o maior investimento em produção de aeronaves da história. Cada dólar gasto era uma aposta de que o protótipo XB-29 realmente voaria com sucesso. Simultaneamente, a Bell Aircraft, na Geórgia, e a Martin Aircraft, no Nebraska, começaram a construir as suas próprias linhas de produção do B-29. Isso criou um pesadelo de coordenação único. A Boeing ainda estava a projetar a aeronave, enquanto 3 fábricas separadas já estavam a construir ferramentas e a encomendar materiais. As mudanças feitas para corrigir problemas no protótipo tinham que ser comunicadas instantaneamente a 3 instalações de produção, atualizadas nas suas ferramentas e incorporadas em aeronaves parcialmente concluídas já nas linhas de montagem. O processo de documentação de engenharia tornou-se uma crise logística. O departamento de desenho da Boeing estava a produzir aproximadamente 40.000 desenhos técnicos. Cada desenho podia passar por 5 ou 10 revisões à medida que os testes revelavam mudanças necessárias. Cada revisão tinha que ser reproduzida, distribuída a subcontratados e instalações de produção e implementada. Em agosto de 1941, a Boeing estabeleceu um escritório especial de controlo de documentação
que empregava 300 pessoas a fazer nada além de gerir revisões de desenhos e ordens de mudança. Estavam essencialmente a executar 3 programas de desenvolvimento paralelos: teste de protótipo, mudanças de engenharia e implementação de produção, tudo a acontecer simultaneamente. 21 de setembro de 1941, o protótipo XB-29 saiu pela primeira vez. Parecia enorme porque era enorme. 99 pés de envergadura, 74 pés de comprimento, pesando 105.000 libras totalmente carregado. O piloto de testes Ed Allen caminhou lentamente à sua volta, notando os 4 motores R3350, que só recentemente tinham parado de pegar fogo regularmente. O exército ainda não tinha pago à Boeing por esta aeronave. Cada dólar investido, cerca de 3,2 milhões de dólares só para este protótipo, veio dos fundos corporativos da Boeing. Se caísse no primeiro voo, a empresa poderia não sobreviver financeiramente. 7 de dezembro de 1941 mudou tudo. Pearl Harbor transformou o B-29 de um programa de desenvolvimento arriscado na arma estratégica crítica da América. O exército imediatamente encomendou 1.500 aeronaves de produção antes que o protótipo tivesse voado sequer uma vez. A aposta da Boeing na produção simultânea de repente parecia um planeamento visionário, em vez de risco imprudente. Mas também significou que a pressão aumentou exponencialmente. Não havia mais nenhuma opção para a aeronave falhar. Tinha que funcionar e tinha que funcionar rápido, porque a estratégia americana para derrotar o Japão dependia agora inteiramente deste bombardeiro não comprovado a atingir o céu sobre Tóquio. A asa faz a aeronave voar. Tudo o resto, motores, fuselagem, sistemas, existe para apoiar o que a asa realiza. Para o B-29, a equipe de aerodinâmica da Boeing precisava de uma asa que pudesse levantar 140.000 libras para 30.000 pés, cruzar eficientemente a 350 milhas por hora por 3.000 milhas, mas também desacelerar o suficiente para aterragens seguras sem exigir pistas impossivelmente longas. Estes requisitos contradiziam-se fundamentalmente. A eficiência de cruzeiro a alta velocidade exige asas finas e estreitas. O levantamento de peso exige asas grossas e largas. Velocidades de aterragem seguras precisam de uma área de asa enorme. O B-29 precisava das 3 características simultaneamente. George Scherer, que tinha resolvido a crise de arrefecimento do motor, voltou a sua atenção para o problema da asa em outubro de 1940. Começou com a razão de aspecto, a relação entre a envergadura e a largura da asa. As asas de alta razão de aspecto, longas e estreitas como um planador, produzem menos arrasto para uma dada quantidade de sustentação. Todos os bombardeiros existentes usavam razões de aspecto entre 6:1 e 8,1:1. Scherer calculou que o B-29 precisava de 11,5:1, uma ruptura radical que entrava no território experimental de planadores. Ninguém tinha construído um bombardeiro pesado com asas proporcionalmente finas. O risco de engenharia era uma falha estrutural catastrófica. As asas longas e estreitas fletem dramaticamente durante o voo, especialmente durante a turbulência ou manobras de alta G. A flexão excessiva leva ao flutter, uma oscilação violenta que pode arrancar as asas em segundos. Calcule mal os requisitos estruturais e os pilotos de teste morrem. Torne a asa demasiado pesada para evitar o flutter e a aeronave não consegue atingir as altitudes ou alcances exigidos. A equipe de Scherer estava a projetar uma asa que fletiria até 6 pés nas pontas durante o voo, mas tinha que manter a integridade estrutural sob estresse de combate. A carga da asa, o peso da aeronave dividido pela área da asa, apresentou outro arame farpado matemático. A carga da asa do B-29 atingiria 74 libras por pé quadrado no peso bruto máximo, quase o dobro das 38 libras por pé quadrado do B-17. Isto significava velocidades de aterragem em torno de 120 milhas por hora, perigosamente rápidas para os comprimentos de pista e padrões de treino de pilotos dos anos 40. A solução exigia dispositivos de alta sustentação,
Flaps que pudessem temporariamente aumentar a área da asa e mudar a forma da asa durante a aterragem. Os flaps Fowler tornaram-se a resposta, mas implementá-los na escala do B-29 exigiu inovação que ninguém tinha tentado. Estes flaps não apenas angulavam para baixo como os flaps convencionais, eles deslizavam para trás em trilhos enquanto se desdobravam, aumentando, na verdade, a área total da asa em 19%. O sistema de flap de cada asa pesava 2.100 libras e exigia complexos atuadores hidráulicos, trilhos de suporte e reforço estrutural. Os trilhos dos flaps sozinhos geraram 40 pontos de estresse estrutural separados que poderiam potencialmente falhar catastroficamente. Em janeiro de 1941, a equipe de Scherrer tinha completado o design matemático usando réguas de cálculo, tabelas de logaritmos e cálculos manuais que levariam microsegundos a computadores modernos, mas que exigiram semanas aos engenheiros. Tinham calculado cargas de estresse, padrões de fluxo de ar, coeficientes de sustentação e deflexões estruturais para milhares de condições de voo, mas não tinham dados de túnel de vento para validar o seu trabalho. O túnel de vento da Boeing era demasiado pequeno para testes precisos de um design de asa tão grande. A única validação viria de testes de voo reais, depois de já se terem comprometido com a produção. A estrutura interna da asa usou uma abordagem revolucionária, um único longarina principal a percorrer toda a envergadura da asa, localizada na posição de 35% da corda, o ponto de máxima eficiência estrutural. A frente e a ré desta longarina principal adicionaram longarinas secundárias e centenas de nervuras que formam a forma aerodinâmica da asa. A longarina principal sozinha pesava 8.400 libras e exigia forjamentos de alumínio simples maiores do que qualquer um fabricado anteriormente. A Alcoa teve que construir novas prensas de forjamento especificamente para produzir estes componentes. Os tanques de combustível da asa apresentaram o desafio final. O B-29 precisava de transportar 9.548 galões de combustível, cerca de 64.000 libras em carga total. A maior parte deste combustível tinha que caber dentro das asas sem comprometer a integridade estrutural. Os engenheiros projetaram tanques autovedantes que podiam resistir ao fogo inimigo, mas flexíveis o suficiente para lidar com a flexão da asa durante o voo. O composto de vedação sozinho adicionou 1.800 libras ao peso vazio da aeronave. Cada decisão de engenharia tornou-se um compromisso entre requisitos concorrentes, equilibrados em cálculos que nunca tinham sido testados na realidade. Wichita, Kansas, verão de 1943. O chão da fábrica da Boeing estendia-se mais longe do que se podia ver claramente. 65 acres de espaço de fábrica sob um teto. Teoricamente, isto representava a instalação de produção de aeronaves mais avançada do mundo. Na realidade, era um caos controlado a aproximar-se do desastre. 16.000 trabalhadores, a maioria contratada nos 6 meses anteriores, estavam a tentar montar a aeronave mais complexa alguma vez projetada, usando plantas que mudavam diariamente e componentes que não encaixavam bem. O problema da força de trabalho começou com a matemática básica. A Boeing precisava de mecânicos de aeronaves experientes, pessoas que entendessem tolerâncias, técnicas de rebitagem e montagem estrutural. Toda a indústria de aeronaves americana em 1941 empregava talvez 200.000 trabalhadores no total. Em 1943, só a Boeing Wichita precisava de 30.000. A lacuna foi preenchida com trabalhadores rurais, donas de casa, reformados e adolescentes, muitos dos quais nunca tinham visto uma aeronave de perto antes do seu primeiro dia. Os programas de treino duravam 2 semanas. Construir um B-29 exigia cerca de 300.000 operações individuais realizadas corretamente. Rosie the Riveter não era apenas um cartaz de propaganda, ela era uma necessidade estatística. As mulheres compunham 40% da força de trabalho de Wichita em meados de 1943. Muitas tinham maridos ou filhos a lutar no estrangeiro. Aprenderam a rebitar,
a ler micrômetros e a instalar sistemas hidráulicos através de formação em serviço que aterrorizaria os reguladores de segurança modernos. Um erro de rebitagem pode não se tornar aparente até que uma aeronave atinja 30.000 pés e o estresse da pressurização encontre o ponto fraco. O controle de qualidade tornou-se uma obsessão porque vidas dependiam de cada rebite ser cravado corretamente. A crise das plantas atingiu o pico em agosto de 1943. As mudanças de engenharia dos testes de protótipo estavam a chegar mais rápido do que a produção conseguia implementá-las. Aeronaves parcialmente montadas na linha tinham que ser desmontadas para incorporar modificações. Alguns aviões tinham 3 ou 4 padrões de engenharia diferentes, incorporados em diferentes seções. Componentes iniciais da fuselagem construídos de acordo com as especificações originais, asas incorporando modificações da revisão C, seções de cauda construídas de acordo com os padrões da revisão F. Coordenar qual versão de qual peça ia para qual aeronave exigia sistemas de rastreamento detalhados que ainda não existiam. Jack Gatti, supervisor de produção na linha de montagem principal, mais tarde descreveu o período como construir o comboio, enquanto este está a sair da estação, e também redesenhar a locomotiva enquanto os passageiros estão a embarcar. Os trabalhadores chegavam na manhã de segunda-feira para encontrar o trabalho da semana anterior coberto de etiquetas vermelhas, mudanças de engenharia exigindo desmontagem e retrabalho. Os componentes que chegavam dos subcontratados muitas vezes não correspondiam aos desenhos mais recentes. Os mecânicos desenvolveram habilidades de improvisação que tecnicamente violavam as especificações, mas tornavam as aeronaves montáveis. Os engenheiros incorporados no chão de fábrica tinham autoridade para aprovar modificações de campo, uma prática que seria impensável na produção aeroespacial moderna. O problema de ferramentas agravou tudo. Cada B-29 exigia cerca de 60.000 ferramentas, gabaritos e acessórios personalizados. Estes dispositivos mantinham os componentes em alinhamento preciso durante a montagem. Quando a engenharia mudava uma dimensão de peça, as ferramentas correspondentes precisavam de modificação ou substituição completa. O armário de ferramentas empregava 800 trabalhadores a fazer nada, além de construir, modificar e rastrear ferramentas especializadas. Um mecânico podia esperar 3 horas para que um gabarito específico ficasse disponível, para depois descobrir que não correspondia à planta atualizada quando finalmente chegava. Setembro de 1943 marcou o ponto mais baixo. O Exército exigiu 175 B-29, entregues até o final do ano. Wichita tinha concluído 16. A maioria desses 16 exigia modificações imediatas antes de poderem ser considerados prontos para combate. Os trabalhadores estavam a trabalhar 60 horas por semana. Os erros por exaustão estavam a aumentar e o moral estava a desmoronar. O programa inteiro parecia estar a colapsar sob a sua própria complexidade. Então, algo notável aconteceu. A força de trabalho começou a resolver problemas mais rápido do que a engenharia conseguia documentar as soluções. Um mecânico descobriria uma maneira melhor de instalar um componente, mostraria à sua equipa e, dentro de dias, todo o chão de fábrica adotava a melhoria informalmente. As mulheres a trabalhar em sistemas elétricos desenvolveram métodos de codificação por cores que reduziram os erros de cablagem em 70%. Eventualmente formalizado como procedimento oficial, o chão de fábrica tornou-se um laboratório para a inovação de produção, impulsionado por pessoas que 6 meses antes não sabiam que as aeronaves existiam. Em dezembro de 1943, Wichita atingiu o seu ritmo. A produção atingiu 100 aeronaves por mês. As métricas de qualidade melhoraram dramaticamente. A força de trabalho tinha se transformado de novatos confusos em técnicos qualificados através da necessidade, pressão e determinação coletiva. Já não estavam apenas a construir bombardeiros. Estavam a provar que a capacidade industrial americana podia superar até mesmo cronogramas de desenvolvimento catastroficamente comprimidos através da pura adaptabilidade humana.
5 de junho de 1944. Bangkok, Tailândia. 98 B-29 Super Fortress levantaram voo de bases na Índia, subindo lentamente para nuvens de monção com cargas completas de bombas. Era isto. A primeira missão de combate para uma aeronave que tinha consumido 4 anos de engenharia desesperada, bilhões de dólares e a completa reestruturação da produção americana de bombardeiros. Tudo o que tinha sido calculado, projetado, testado e fabricado estava prestes a enfrentar a única avaliação que realmente importava: combate contra um inimigo determinado. A missão visava instalações ferroviárias japonesas em Bangkok, infraestrutura crítica que apoiava as operações inimigas em todo o Sudeste Asiático. Os planeadores da missão escolheram este alvo deliberadamente, suficientemente defendido para testar as capacidades do B-29, mas não tão crítico que a falha devastaria o planeamento estratégico. Os bombardeiros voaram a 27 mil pés, finalmente a operar no regime de altitude, para o qual as suas cabines pressurizadas foram projetadas. As tripulações relataram condições confortáveis de mangas de camisa no interior, enquanto as temperaturas externas rondavam os menos 35 graus. 5 aeronaves abortaram com falhas mecânicas antes de atingir o alvo. Os motores Wright R3 1350, apesar de anos de refinamento, ainda sofriam de problemas de fiabilidade sob configurações de potência de combate sustentada. Incêndios de motor forçaram 2 bombardeiros a desviar para campos de emergência. Uma aeronave perdeu 2 motores, mas continuou a missão com a potência restante, algo impossível para designs de bombardeiros anteriores. O desempenho em alta altitude que os engenheiros tinham previsto matematicamente provou ser preciso. Os caças japoneses esforçaram-se para alcançar as formações do B-29, e aqueles que o fizeram encontraram-se ultrapassados por bombardeiros a voar mais rápido do que 320 milhas por hora. O Sistema Central de Controlo de Fogo enfrentou o seu primeiro teste real quando caças japoneses atacaram a formação. Os artilheiros sentados confortavelmente em compartimentos pressurizados seguiram os alvos através de miras de tiro computadorizadas. Os computadores analógicos calcularam os ângulos de avanço e controlaram as torres remotas exatamente como projetado. Os artilheiros relataram que o sistema funcionou notavelmente bem. Podiam engajar múltiplos alvos rapidamente, sem a exaustão física que afetava os artilheiros em estações não pressurizadas. 5 caças japoneses foram confirmados destruídos, com 3 mais prováveis. Um B-29 sofreu danos sérios de batalha, mas regressou à base, demonstrando a resiliência estrutural que os projetistas tinham embutido na fuselagem. A precisão do bombardeamento desapontou os planeadores da missão. Das 98 aeronaves que chegaram a Bangkok, apenas 48 largaram bombas no alvo principal. A navegação em altitude extrema provou ser mais difícil do que o treino tinha preparado as tripulações. As velocidades do vento a 27 mil pés diferiam significativamente dos ventos de superfície, estragando os cálculos de bombardeamento. A mira Norden, teoricamente capaz de acertar num barril de picles a partir de 20 mil pés, teve um desempenho ruim em altitudes mais elevadas sem modificações. Os engenheiros passariam os 6 meses seguintes a desenvolver técnicas de bombardeamento de alta altitude. O coronel Jake Harmon, comandante da missão, apresentou um relatório brutalmente honesto após a ação, listando 147 deficiências significativas descobertas durante a missão. A lista parecia o pesadelo de um engenheiro. Os sistemas de transferência de combustível funcionaram mal em altitude. A pressurização da cabine flutuou imprevisivelmente. Os sistemas de radar sobreaqueceram. Os aquecedores da mira falharam. Os sistemas de oxigênio vazaram. Os geradores elétricos caíram aleatoriamente. Cada problema representava outro desafio de engenharia que de alguma forma não tinha aparecido durante os testes, mas manifestou-se imediatamente sob condições de combate. No entanto, por baixo dos problemas, o design fundamental provou ser sólido. A aeronave atingiu o alvo. Voaram mais alto e mais rápido do que qualquer bombardeiro pesado da história.
As tripulações sobreviveram em altitudes que matariam humanos desprotegidos em segundos. A pressurização funcionou. As torres remotas funcionaram. As asas massivas levantaram cargas de bombas através de distâncias que os bombardeiros existentes não conseguiam igualar. Cada tecnologia revolucionária que os engenheiros tinham desenvolvido, sob pressão de tempo impossível, funcionou bem o suficiente para validar o conceito central. O programa B-29 continuaria a evoluir ao longo de 1944 e 1945. Os engenheiros implementaram centenas de modificações baseadas na experiência de combate. A fiabilidade melhorou a cada bloco de produção. Em agosto de 1945, os B-29 entregariam as bombas atômicas que terminariam a guerra em Hiroshima e Nagasaki. Missões possíveis apenas porque esta aeronave podia voar à distância, atingir a altitude e transportar a carga útil que nenhum outro bombardeiro conseguia gerir. A missão de Bangkok provou algo mais importante do que o sucesso tático. Demonstrou que a engenharia do impossível era realmente possível quando pessoas brilhantes se recusavam a aceitar limitações convencionais. A equipe da Boeing tinha comprimido 5 anos de avanço tecnológico em 18 meses, através do desenvolvimento simultâneo de pressurização, controlo de fogo remoto, aerodinâmica avançada e sistemas de gestão de motores. Fabricaram centenas de aeronaves enquanto ainda corrigiam problemas de design fundamentais. Treinaram uma força de trabalho inexperiente para construir a máquina mais complexa da era. O B-29 não era perfeito quando voou pela primeira vez em combate. Era mal adequado, mas voou, lutou e mudou fundamentalmente a doutrina de bombardeamento estratégico. 18 meses do contrato ao primeiro voo, 4 anos do design inicial às operações de combate, uma geração inteira de tecnologia de aviação inventada sob pressão de prazo que deveria ter garantido o fracasso. Em vez disso, criou a aeronave que dominaria os céus sobre o Japão e provaria que a engenharia americana, quando totalmente comprometida e devidamente focada, podia alcançar o que parecia matematicamente impossível.